pessoal, estamos de volta para falar de uma poeta que eu adoro, Aline Aimee e sua reserva de sutilezas. A Aline é uma poeta que eu conheci no Instagram. Ela tem um perfil muito interessante, com reflexões e com uma bagagem cultural muito bacana. Vale a pena acompanhar. A Aline também é poeta. E nessa poesia a gente percebe uma mistura de ancestralidade, de resgate histórico, resgate sociológico, mas também de muita contemporaneidade. O que acontece com a Aline é que a gente percebe os ecos do passado, as pessoas que já passaram pelas nossas vidas, que já transcreveram seus sentimentos e suas ideias, que já imprimiram a sua marca na humanidade. E percebemos também que a Aline fala de hoje, como fala de ontem, como fala de amanhã. A Aline é a poeta da ancestralidade e da contemporaneidade. A Aline escreve: tenho despendido tanta energia em sentir essa alma rota que a custo se equilibra entre sangrar tragédias inevitáveis, várias, contínuas, e sorver também as alegrias, as que a gente cava e as que se ganha em lances de sorte ou por inesperada gentileza. Não é como se fôssemos estantes compartimentados em prateleiras, mas como se nos compuséssemos em mosaico, com as dores tocando as alegrias. Ficamos sem saber se o choro é feliz ou triste, se o riso foi de graça ou de ironia. Mas a Aline também nos incentiva a seguir em frente, a colher essa vontade e soltar os remos, apreciar a paisagem da deriva. Às vezes, é perdendo que se ganha a leveza que faltava para o voo. Quando eu abro essas páginas e leio a poesia de Aline Aimee, eu percebo que ela é mais do que uma reserva de sutilezas, como é o título da obra editada pela editora Patois neste ano. A Aline fala de tudo que nós sentimos e nem sempre conseguimos colocar em palavras, de tudo que nós sentimos, mas nem sempre compreendemos e muitas vezes queremos ignorar. A poesia tem sentido na minha vida exatamente nesse caminho. Eu preciso me identificar. Muitas pessoas têm dificuldade em ler poesia. Existem muitas formas. Existem formas de ler, por exemplo, os poemas italianos de Cecília Meirelles, ouvindo uma boa música italiana ao fundo, ou os poemas escritos na Índia, com imagens, com pesquisas sobre o ambiente. Existem poemas infantis, poemas adultos, e sim, adultos também devem ler poemas infantis. Embora crianças não devam ler poemas adultos, ainda não têm bagagem para compreender. Mas a relação com a poesia é algo muito pessoal. Então, antes de você dizer, eu não gosto de poesia, eu não entendo poesia, poesia não é para ser fruto e nem alvo de interpretação textual. Ela deve ser fruto de uma compreensão, de uma relação de proximidade. Então pode ser que você não goste de um poeta porque ele não faz sentido para a sua vida. Ou você pode gostar mais de um poeta ou uma poeta porque eles calam o seu coração, eles aprofundam as suas reflexões. A relação com a poesia é uma das relações literárias mais pessoais, mais delicadas e mais respeitosas que nós devemos ter. Existem pessoas que leem uma poesia por dia, um poema, na verdade, né? Porque a poesia é o sentimento. Leem um poema por dia, leem um poema à noite, um poema pela manhã, no café da manhã. A Marida Chico faz até aquele projeto de café com poesia. Mas eu particularmente gosto de mergulhar no livro. Então, quando eu pego um livro de poemas, geralmente é uma viagem e eu não gosto de interromper. O livro da Aline eu já havia lido, li novamente no domingo passado, mergulhando nele. Então, eu fui da primeira à última página, sorvendo essa impressão de viagem. Existem pessoas que vão ler um pouco, vão parar, vão voltar.
mas a leitura de poesia deve encontrar o seu próprio ritmo e deve ser, acima de tudo, uma leitura muito pessoal. Às vezes, o poeta não diz o que nós acreditamos que ele deveria dizer, ou ele diz de uma forma e nós entendemos de outra. Há uma espécie de piada a respeito do vestibular que o sobrinho de Carlos Drummond de Andrade foi fazer a prova. Havia aquele poema que fala da pedra no meio do caminho de Itabira, e o sobrinho colocou de uma forma, dizendo que estava errada a interpretação de texto. Carlos Drummond de Andrade questionou, e a partir daí nunca mais colocaram um poeta vivo no vestibular. Poesia é uma coisa muito particular, então não considere um assunto fechado. Aí eu já li aquele livro, acabou, eu não tenho mais nada a me dizer. Cada vez que eu abro a linha e-mail, ela me diz um pouco mais. Cada vez que eu abro um poeta ou uma poeta como a Aline, que sabe não só expressar os seus sentimentos, como identificar os sentimentos dos outros, e quando nós identificamos nossos sentimentos por trás de todas as nossas ações e decisões, é um momento muito propício de crescimento. Então, para encerrar, recomendando profundamente a Aline, vamos a mirar-se tanto por dentro, perder-se nas reprises de si, tem sempre o seu perigo. Descobrir que os quadrados nas paredes são janelas, não espelhos. Então não encare a poesia como um espelho em que você precisa refletir o que o poeta disse ou que algum crítico literário afirmou. Use a poesia como janela para voar mais longe e compreender que o mundo é muito maior do que se imagina.